esta noite. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu falei de beleza, teve dificuldade, pelo menos perfumado deve ter alguém aí, né? Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos uma vez mais, e nós acreditamos que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de embu, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Se o sonoplasta puder me dar um pouquinho de agudo aqui, para o som chegar um pouquinho mais perfeito dentro do meu ouvido, vai ganhar um beijo depois, viu? Olha o sorriso que ele abriu. Ele está carente, né? Fim do culto, todo mundo dando um abraço no sonoplasta, amém? Valeu, filhão, obrigado. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe para este lindo culto. Eu sei que nós estamos numa maratona aqui, vocês já devem estar cansados, mas se a Bíblia Sagrada ainda é verdadeira, o melhor vinho fica para o último momento da festa. Eu sei que vocês já estão embriagados pelo Espírito Santo, mas o que eu trago nesta noite pode transformar a sua vida de um ponto de vista sobrenatural de verdade. O texto que eu li é um texto antigo, porque a Bíblia é um livro antigo. Todavia, o texto antigo que eu li, ele pode muito bem ser aplicado nos nossos dias, e por isso eu convido você a uma reflexão nesse texto. O texto foi escrito pelo apóstolo São Paulo. Qual o nome do apóstolo? Não ouvi? Só vou parar de perguntar quando todo mundo falar. Qual o nome do apóstolo? Cotovele o irmão do seu lado e pergunte para ele: conhece Paulo? Permita-me lhe apresentar Paulo. Olhe para mim aqui. Paulo é o 13º discípulo, é o 13º apóstolo. Paulo é, de longe, a figura mais carismática, interessante e intrigante de toda a Bíblia Sagrada. Imaginem um homem que vivia em um tempo distante de nós, que nasceu na classe aristocrática do povo judeu, ou seja, ele tinha o sangue azul nas veias. Um homem que numa época em que 90% da população não sabia ler nem escrever, ele conseguiu estudar aos pés da maior mente pensante do seu tempo, que era o doutor Gamaliel. Gamaliel era reitor da Universidade de Jerusalém. É aos pés de Gamaliel que Paulo vai ter a sua mente formada. E na Universidade de Jerusalém, Paulo se forma em uma matéria que vai ser título, que vai acompanhá-lo pelo resto de sua vida. Inclusive título esse que faz muitos crentes entenderem de forma errada. Quando a Bíblia diz que Paulo era doutor da lei, muitos crentes pensam que ele era um rabino, que ele era um mestre das leis sagradas, quando na verdade não. O texto é literal. Ele era mestre das letras humanas, ele era doutor em leis, era advogado.
O apóstolo São Paulo, sendo advogado numa época em que as pessoas mal sabiam ler e escrever, se tornou um ícone do seu tempo. Não bastasse ser um homem de família rica, não bastasse ser advogado, ele também era poliglota. Mais tarde ele vai dizer aos crentes que também interpretam errado. Ele diz: eu falo mais línguas do que todos vocês. E eu cresci no meio daqueles crentes bem simplesinhos que diziam: Paulo falava em língua estranha toda hora, porque ele falava mais línguas do que a gente. Paulo está dizendo que ele era poliglota, tinha habilidade com idiomas. É este Paulo que vem de família rica e que no seu tempo pertenceu à mais profunda parte da religião judaica, onde ele era o principal dos fariseus. É ele quem declara isso na sua biografia. Isso dá a ele a habilidade de ser um homem santo, assim chamado no seu tempo. Mais tarde, esse homem santo, sacrossanto, preparado, rico e importante, vai verter todos os traumas que ele tinha dentro de si contra um pequeno povo que está nascendo. Um pequeno povo que foi apelidado de povo do caminho. Uma religião nova que surgia, que para Paulo não era religião. Para Paulo nada mais era do que uma seita que blasfemava contra o verdadeiro Deus de Israel. Mais tarde, esta religião chamada O Caminho vai ser batizada com o nome de cristianismo. É o apóstolo São Paulo que recebe cartas dos grandes líderes de Roma e também da religião judaica para destroçar e aniquilar de uma vez por todas essa religião nova que está nascendo. Feito que ele consegue fazer por um bom tempo, até que um belo dia, amparado por um séquito de soldados da guarda pretoriana, a caminho de uma cidade muito antiga que ainda existe nos nossos dias lá no Oriente Médio, no meio do caminho, uma explosão, uma luz branca explode diante dos seus olhos. A explosão é tão violenta que os soldados romanos, que eram os mais violentos do seu tempo, abandonam suas espadas e saem correndo desesperados. Eles nada viram, apenas sentiram um grande temor. Mas aquele nanico de 1,5 metro de altura, ele viu a glória de Deus. E a glória de Deus foi tão violenta que ele, conhecendo as letras sagradas antigas do judaísmo, sabia que não tinha para onde correr. Os pretorianos correram, os romanos correram. Como Paulo conhecia o Deus de Israel, sabia que não dava para se esconder dele. Ao invés de sair correndo de medo, ele cai de joelhos. E ao tombar-se de joelhos diante daquela luz, aquela luz que veio não para corrigi-lo, mas que veio para matá-lo, porque a princípio a explosão foi tão grande que derreteu seus olhos, e ele ficou cego. Jesus não foi ali para deixá-lo cego, Jesus foi ali para dar uma lição nele, porque aquele homem estava tocando na noiva de Cristo, e como não tinha homem para defender a noiva, o próprio Jesus deixou o trono do céu, e disse: se não tem homem para defender a minha noiva, eu defendo ela. Ao explodir a sua glória diante de Saulo, que até então tinha esse nome, Saulo curva-se de joelhos, e aqui mostra a sua habilidade de pensar rápido, porque só existe uma posição que o homem faça, que faça Deus recuar daquilo que ele está pretendendo fazer, é quando o homem está ajoelhado. Quando ele cai de joelhos diante da glória de Cristo, Jesus parece ter mudado de pensamento e achou melhor dar a ele algo pior do que a morte, que era uma conversão genuína. E Jesus vai dizer a ele: a partir de hoje, você vai ver quão duro é me seguir. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele momento, Deus faz um milagre extraordinário. Ele pega os assassinos de crente e transforma no maior garoto propaganda do Evangelho. Porque Paulo se torna o maior garoto propaganda do Evangelho de Cristo. Ele vai enfrentar problemas com a igreja daquele tempo. Ele vai enfrentar problemas com a liderança da igreja daquele tempo. Ele vai ser afastado do caminho por 14 anos. Quando Pedro e João se reúnem com ele, dizem para ele: se esconda até a poeira baixar. Que poeira? A poeira do escândalo que viria, porque ele recebe cartas para matar a igreja, e agora ele se torna um dos maiores pregadores da igreja. Então, com medo da igreja sofrer retaliações, Pedro e João, líderes da igreja, mandam ele se esconder lá na cidade de Tarsis. Só que não dizem para ele quanto tempo, e a Bíblia diz que foram 14 anos. Quantos anos? Pergunte a quem está do seu lado: você suportaria 14 anos de solidão? 14 anos de abandono.
14 anos daqueles que deveriam cuidar de você ter simplesmente te colocado de lado. E só com um olhar mais clínico e com uma apuração mais profunda da história, você vai compreender que a igreja abandona esse Saulo, não é porque ele era Saulo, é porque os líderes da igreja daquele tempo viram que ele era anormal, viram que ele tinha tudo o que eles tinham, que era a graça e a unção, porque Jesus o chamou, mas viram que ele tinha aquilo que eles não tinham, que era cultura, que era sabedoria. Lembrando que os 12 que Jesus chamou, com exceção de Levi, Mateus, que era estudado também, o restante eram homens chucros, eram homens da plebe, eram homens dos interiores. Agora Jesus traz para o seu séquito um doutor, um advogado, um poliglota. Então vai haver agora uma mudança no cristianismo, e eu até entendo porque Jesus fez isso, porque ele colocou a igreja na mão dos 12, e os 12 primários, eles achavam que o evangelho tinha que ficar apenas nas cercanias de Jerusalém. Também pudera. Pedro é o único pastor da história que prega 2 mensagens apenas e ganha uma igreja com 8.000 membros. Você entende isso? Imagine você pregar o seu primeiro sermão e 3.000 pessoas se converterem. Aí você prega o segundo e 5.000 pessoas se convertem. Imagine uma igreja que nasce com 8.000 membros. 8.000 membros que eram obedientes. Tanto que Pedro manda eles venderem todos os bens que têm, colocar aos pés deles, e ninguém deixa de fazer. Uma igreja poderosa e rica. Pedro achou que o evangelho era só para eles. Aí vem Jesus, abre a porta da salvação e diz: a palavra não é só para Jerusalém, a palavra é para Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Nós devemos a salvação a Jesus e ao apóstolo Paulo. Se alguém aqui for para o céu antes de mim e andar lá pelos Campos Elíseos e encontrar lá um nanico de cabeça grande, calvo por natureza, manco de uma perna e caolho, é Paulo. Dê um abraço nele por mim e diga para ele: baixinho, você é o cara, porque só Deus para pegar o lixo e transformar em luxo, só Deus para pegar o caído e transformar ele na maior potência do evangelho do seu tempo. Quem pode dizer amém por esta palavra? Este é o Paulo da minha pregação nesta noite. E o que eu acho mais interessante, apóstolo, é que Paulo vai na contramão de tudo aquilo que a igreja fazia. A igreja de Jerusalém, ela recebeu diplomas, ela estudou e se tornou PhD em cuidar de pobres. A igreja de Jerusalém foi para os rincões, a igreja de Jerusalém foi pregar para os miseráveis. E esse nanico de 1,5 metro de altura, ao invés de ir pregar para os judeus, que é seu povo, ou melhor, descer à direita, atravessar a divisa entre Israel e o Egito é o primeiro país da África que faz divisa com Israel. Ao invés dele ir para a África, para a Etiópia, que já existia e o povo já era miserável em pobreza, ao invés dele ir pregar para os pobres, ele resolve subir, atravessa o Oriente e vai até a grande terra dos gregos. Diga comigo, gregos. Uma coisa é você pregar para pessoas que têm necessidades, outra coisa é pregar para pessoas que aparentemente não têm necessidades. Quer ganhar almas? Quer ter um currículo de ganhador de almas? Trabalhe uns 2, 3 anos e vá guardando um dinheirinho na poupança. Se puder, junte uns amigos e vá ao continente africano. Chegando lá, antes de marcar uma cruzada, compre mantimentos e lote um caminhão de roupa e comida. E você pode parar em qualquer aldeia da África e dar um grito dizendo que você veio socorrê-los. E você vai ver 10, 20, 30, 100.000 pessoas cadavéricas, miseráveis, que vão se aproximar de você por causa de um prato de comida. E quando eles verem que você tem comida e roupa para dar a eles, o que você falar, eles fazem. Se você falar, fique em pé, eles ficam. Senta, se deitar, deitam. E depois que você der comida e roupa para eles, diga: vocês querem aceitar Jesus? Eles vão dizer: nós aceitamos qualquer um que nos traga comida e roupa como vocês. Uma coisa é pregar para pessoas que têm dificuldade de autoaceitação, que olham no espelho e ao invés de enxergar a beleza da criação divina, enxergam o resto da existência. Outra coisa é você pregar para pessoas que nasceram com o dom da beleza, que nasceram abençoados. Uma coisa é você pregar para pessoas que são miseráveis, não têm dinheiro para ter uma vida digna. Outra coisa é você pregar para pessoas que têm dinheiro sobrando, inclusive para investir em qualquer outro lugar do mundo.
Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque esse nanico de 1,5 metro de altura, ao invés de pregar para os pobres e encher a igreja com multidões, ele vai para a terra dos gregos e resolve, num grande desafio, pregar para o povo mais sábio daquele mundo antigo. Eu me apaixono pela história de Paulo, e o meu desejo, sinceramente, é que a mesma unção que pegou Paulo, pegue pelo menos meia dúzia aqui dentro dessa noite. Pense em você ir para um campo missionário num desafio, e você tem diante de você homens e mulheres que têm 4 dons, que a maioria não tem. Pergunte quais. Só falo se todo mundo perguntar. Primeiro dom que os gregos tinham, o dom da sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Você sabia que são os gregos que são os pais da filosofia? A palavra filosofia é a junção de 2 palavras em latim, philos e sofia. A palavra philos é amigo, amante, e a palavra sofia é sabedoria, inteligência. Pense no povo que criou a arte de amar o conhecimento. Um povo que antes de Jesus nascer já paravam e se reuniam em rodas públicas de sabedoria para discursar e trocar conhecimento. De pessoas que paravam para olhar para o céu e ficavam questionando por que a nuvem, por que o vento, por que vem do sul, por que vai para o norte, por que a planta nasce nesse tempo certo. Pessoas que 3.000 anos atrás paravam para falar sobre sentimentos, sobre vida pós-morte. Por que uns têm sabedoria? Por que uns são sociopatas? Por que outros são psicopatas? Os gregos são os criadores da arte do pensar. E eu não sei se você já teve a triste infelicidade de ter que interpretar um texto grego. Um dia desse eu estava lá em Brasília, meu celular tocou quando eu vi minha filha mais velha. E ela disse: papai, me ajuda a interpretar esse texto, eu amo ler. E eu peguei o texto e comecei a ler. Eu li o texto em 3 parágrafos. Estava escrito em português, mas parece que eu estava lendo em russo. Eu não conseguia entender bulhufas. Eu corri o texto até embaixo para ver quem tinha escrito. Estava lá, Platão. O miserável do Platão, 3.000 anos atrás, escreveu um negócio que os professores do século 21 querem que os nossos filhos interpretem. E a gente não consegue entender o que ele estava falando. E eu estou falando só de Platão. E se eu falar de Sócrates e Aristóteles? O trio da sabedoria do mundo antigo. Antes de Jesus nascer, os gregos já versejavam sobre sabedoria. Uma coisa é você pregar para o infeliz que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Você vai falar para ele qualquer coisa, ele fala porta, porteira, essas coisas. Outra coisa é você falar para aquele seu professorzinho de meia tigela de filosofia, só porque ele estudou na PUC, da USP, ou porque ele fez o mestrado lá na universidade alemã, e ele vai dizer para você assim: Nietzsche disse que Deus está morto. E você, por ser um cristão e por ser conservador, quando tenta defender o seu Cristo, é humilhado na universidade. Tente pregar para aquele seu professorzinho lá, miserável, fumador de maconha. Tente discutir com ele. Você não vai conseguir, a não ser que você tenha uma habilidade muito grande nos lábios. Agora vá aqui no lugar mais pobre dessa cidade, encontre uma pessoa que vive abaixo da linha da pobreza, e você vai ver que ela vai ter a habilidade, a humildade de dizer para você: eu aceito esse Jesus, porque esse Jesus muda o pensamento, muda o coração, ele muda até a aparência da gente. Isso é uma mentira ou é uma verdade, igreja? E esse Paulo resolve pregar para os homens inteligentes. Ah, mas não bastassem ser inteligentes, os gregos tinham outro dom. Pergunte qual? Beleza. Pense num povo que nasceu com um DNA privilegiado. Até hoje, quando alguém vê um homem bonito na rua, a mulherada grita: isso aí parece um deus. E os homens também, quando vê uma mulher bonita, digam: isso aí parece uma deusa grega. Por que esta palavra? Porque os gregos daquele tempo, numa época que não tinha miscigenação de raças, eles nasceram com um biotipo diferente do nosso. E se você acha que eu estou falando demais, entre no Google, digite lá cultura grega, e você vai ver as estátuas que os gregos produziram. Os próprios gregos são os pais da beleza física. Foram eles que inventaram o que era chamado no mundo antigo de templo da beleza, e que nós traduzimos por academia. São eles que inventam a arte de mexer com os bíceps, os tríceps. São eles que criam o esporte. Tanto que nós temos no Brasil a tal da Olimpíada. E a palavra Olimpíada vem de Olimpo. E Olimpo é um monte onde estão os deuses dos gregos. Daqui a pouco eu chego lá. Então imagine você que os gregos, além de serem
inteligentes, eram bonitos. Eu imagino Paulo andando entre os gregos, 1,5 metro de altura, caolho, calvo por natureza e manco de uma perna. E do outro lado vindo aqueles homens que eram uma mistura de Arnold Schwarzenegger com Brad Pitt. Aquelas mulheres parecendo a Gisele Bündchen com Naomi Campbell, vindo na sua beleza, no seu orgulho e passando o nanico de Deus, mancando de uma perna. Eu imagino eles passando por Paulo, procurando uma madeira para bater, dizendo: isola. E alguém dizendo: a mãe dele não deu comida para Deus, não sacrificou a Zeus, por isso nasceu daquele jeito. Todavia, se nós tirássemos o olhar da terra e olhássemos lá do céu, a janela do céu aberta, e lá de cima o Criador olhando e dizendo: entre os gregos não tem ninguém mais belo do que esse nanico aí. Porque esse nanico não é belo por fora, ele é belo por dentro. Porque dentro dele há uma vocação e uma chama divina que nada e nem ninguém pode apagar. É este Paulo que vai tentar convencer esses homens e mulheres belos e inteligentes. Mas não bastassem ser belos e inteligentes, pense num povo rico. Eu disse o quê? Mas rico com força. Você já deve ter lido a carta aos Efésios. Deve ter lido que Paulo passou por Éfeso e ficou 3 anos lá. Os pastores mais famosos da Bíblia foram pastorear Éfeso, porque era a cidade mais bela, mais rica e mais poderosa. João vai ser pastor lá na cidade de Éfeso. Paulo passou 3 anos lá porque Éfeso, no seu tempo, era uma megalópole. Era uma cidade que em baixa temporada tinha 500 mil habitantes e em alta temporada 1 milhão de habitantes. Havia um porto muito grande, então para você transitar entre o Oriente Médio e a Ásia, era obrigado a parar ali em Éfeso. E todo porto tem comércio, e no comércio os gregos ficavam ricos. Uma coisa é você pregar para uma pessoa que você chacoalha ela de cabeça para baixo e não cai uma moedinha de 10 centavos. Outra coisa é você pregar para uma pessoa que tem dinheiro sobrando. Não bastassem ser inteligentes, bonitos e ricos, pense num povo crente. Era o povo grego. Eles eram crentes na sua fé, e a fé deles estava naquele monte que eu disse que eu te traria para ele, o Monte Olimpo. Diga, o Monte Olimpo. O Monte Olimpo era governado por uma tríade de deuses. Assim como nós temos no cristianismo Pai, Filho e Espírito Santo, os gregos tinham Zeus, Poseidon e Hades. E esse triunvirato de deuses gregos, deuses mesquinhos e safadinhos, que quando estavam entediados, se materializavam, desciam na terra e dormiam com as mortais. E a semente deles, plantada no ventre de uma mulher, segundo a mitologia, fazia nascer semideuses. E esses semideuses ganharam as películas de Hollywood. Eu sei que muitas pessoas foram assistir o filme de uma filha de Zeus há pouco tempo e nem sabia que era ela filha de Zeus, a Mulher Maravilha, Diana. A Diana era filha de Artemísia com Zeus, uma das mitologias dos gregos. Por isso é bela, é uma amazona esbelta, é forte. Veja como era a cultura, olha que religião bonita. Não bastasse isso, os gregos eram tão egoístas que o céu deles ficava na Grécia. Não ficava lá em cima, ficava no alto da montanha, do arquipélago de montanhas chamado Monte Olimpo. E de lá de cima, Zeus governava a terra. O seu irmão Poseidon governava os mares. E o seu irmão Hades governava o reino dos mortos. Eles tinham entre os seus deuses Hércules, Teseu, Hermes, Hera, Afrodite, Diana. E tinha um séquito de deuses belos, deuses bonitos, deuses poderosos, deuses parrudos, deuses que estavam malhando nas academias. Por isso, se você digitar a estátua de Zeus, você vai ver ele com a barriga parecendo um tanquinho, parecendo a barriga do pastor, aqui, né? Daquele jeito. Esta é a religião dos gregos. Se você vive no meio de um povo que é bonito, que é rico, que é inteligente e que tem um céu só deles, você vai querer outro Deus para quê? Aí o meu corpo arrepia inteirinho. Pergunte por quê? Porque lá vem um nanico de 1,5 metro, manco de uma perna e caolho. Ele resolve entrar na capital da Grécia, a cidade de Atenas. Diga comigo, Atenas. A história diz que bem na entrada de Atenas, pastor, tinha para meter medo em qualquer pessoa que chegasse ali tentando fazer proselitismo, pregar o evangelho, qualquer que fosse o evangelho, uma estátua de 10 metros de altura de Zeus, com aquele peito másculo, com aquele queixo quadrado, segurando na mão um raio, e embaixo escrito Zeus, Deus dos deuses.
E embaixo do nome, um altar que tinha sacrifícios queimados 24 horas. Era para o Nanico Paulo ir embora, sim ou não? Pois ele olhou aquela estátua e resolveu caminhar pela avenida. Mais alguns metros à frente está a estátua de Poseidon. Mais alguns metros à frente a estátua de Hades. E mais um sem número de deuses que eles adoravam. Era a avenida da idolatria. Paulo tinha tudo para ir embora daquela terra, mas ele resolve ir até o fim da avenida. E quando ele chega no fim da avenida, glória a Deus, ele encontra um altar que não tem imagem nenhuma, mas tem uma inscrição escrita: este altar nós erigimos ao Deus desconhecido. E embaixo do nome Deus desconhecido tem sacrifícios. A sabedoria do Nanico é tão grande que ele dá um grito no meio da multidão e diz: senhoras e senhores atenienses, eu sou enviado desse tal Deus desconhecido. O Deus que vocês não conhecem morreu na cruz do Calvário e me mandou aqui para levá-los até o céu. Paulo é desafiado a ir até o Areópago. Diga comigo, Areópago. Mais uma vez. Mais uma vez. É bonita essa palavra, não é? Se falar 3 vezes rápido, está batizado com o Espírito Santo. Areópago. E o Areópago, onde ele vai pregar, era um anfiteatro a céu aberto, onde aqui ficavam galerias e aqui um palco. Qualquer pessoa podia subir naquele Areópago e falar o que quisesse. Os gregos criam a democracia. São eles que criam a arte do saber, da dialética, dos debates. Então aquele Nanico é convidado a subir naquele altar, naquele Areópago, e os gregos inteligentes param para ouvi-lo. Era um dia de festa. Os gregos e as mulheres dos gregos estavam ali. E olha a sabedoria do Nanico. Ao invés de chegando, dando Jesus para eles de qualquer jeito, ele olha para eles e começa a recitar os poemas dos estoicos. Os estoicos amavam a poesia. E quando ele começa a declamar a poesia dos estoicos, a mulherada enlouquece. A mulherada que está vendo o marido querer ir embora, fala: não, segura, porque ele está fazendo aquilo que você não faz há muito tempo. E ele começa a recitar os poemas. Os poemas fazem com que as mulheres gregas parem para ouvir Paulo, e por contrapartida elas seguram os maridos. Quando Paulo vê que ele cativou a mente das mulheres, ele tira o poema dos estoicos e começa a falar sobre os epicureus. E ao recitar os epicureus, ele começa a falar sobre o problema da vida e da morte e o além-morte. E quem é que não gosta de ouvir casos de fantasmas? Vai me dizer que você nunca reuniu com a família para ouvir aqueles contos de antigamente, do Saci Pererê, aquelas coisas lá. Paulo começa a falar isso, ele prende a atenção de todos. E agora que ele prendeu a atenção de todos os gregos, e agora que ele tem a mente deles cativa, ele começa a dizer: ó, senhoras e senhores atenienses, percebendo eu o tamanho de vossa fé nos deuses, vi o temor que vocês têm de deixar algum Deus sem ser adorado. E eu encontrei o altar ao Deus desconhecido, e eu estou aqui para dizer que eu sou sacerdote do Deus desconhecido. E começam as perguntas: e quem é esse seu Deus? E ele diz: esse Deus se metamorfoseou em homem e andou entre nós. É Ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. Os gregos olham uns para os outros e dizem: ele parece Zeus, porque Zeus faz isso. Ele deixa o Monte Olimpo e caminha entre nós. Então até aí está dando tudo certo. E Paulo conta a história do carpinteiro de Nazaré, e começa a falar que ele é grande, que ele é poderoso, que ele morreu e ressuscitou. Aí começa a confusão, porque até então ninguém havia ressuscitado, nem na cultura dos gregos. Então eles começam a apertar Paulo daqui e dacolá, e Paulo começa a dizer: o meu Deus é maior do que todos os deuses da Grécia. E começam a pedir: que provas você tem? E eu disse: qual Deus? E alguém grita: seria o seu tal Cristo maior do que o nosso Deus Poseidon? Poseidon é o rei dos mares. E diz a história que Paulo deu uma gargalhada e disse: o meu Cristo é maior do que Poseidon. Quando ele esteve aqui, um dia ele saltou do barco e pisou em cima de Poseidon, saiu andando em cima das águas pela madrugada, andou em cima das águas, pisou na cabeça de Poseidon. Só que ele extrapola, pergunte como. Ele diz: ele não só pisou, ele deu poder aos homens para pisar. Eu tenho um amigo chamado Pedro. Pedro pisou em cima da cabeça de Poseidon. Os gregos se apavoram. Alguém então grita: porventura seria o seu Cristo, esse Nazareno, maior do que o nosso Deus Hades? Hades é o Deus dos mortos, é a própria morte encarnada.
E aí diz a tradição que Paulo dá uma gargalhada e diz: para esse, eu que sou um mero mortal, já debochei na cara dele. Eu estava aqui na cidade de Corinto pregando, era um culto grande, e lá na porta estava Hades me assistindo pregar. Como ele não podia entrar, porque os anjos cercavam a casa onde ele estava pregando, de longe Hades olhou para mim e fez assim: você, baixinho, quando terminar aqui, eu te encontro no meio do caminho. Ao invés de eu correr de Hades, senhoras e senhores atenienses, sabe o que eu fiz? Eu olhei para Hades e comecei a rir e disse: ó Hades, onde está, ó Hades, o seu aguilhão? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Jesus, o Salvador. O meu Cristo venceu Hades. Diz a tradição que olharam para Paulo e disse: seria porventura o seu Cristo maior do que Zeus? E Paulo pergunta: quem é Zeus? E eles dizem: é o Deus dos deuses. E Paulo, já conhecendo a cultura dele, diz: onde mora o seu Zeus? E todos apontam para o alto de uma montanha e diz: ali no Monte Olimpo, e ele está te olhando lá de cima. E Paulo diz: o seu Deus está ali, ali é o céu de vocês? É, então meu Deus é maior do que Zeus. E perguntam a ele: por quê? Ora, porque o seu Zeus que mora naquela montanha, quando ele quer olhar os céus, ele precisa erguer a cabeça. Mas o meu Cristo, segundo o salmista no Salmo 103, que diz: Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Não, você não entendeu? Vou dizer de novo. Os Zeus dos gregos, quando queria olhar o céu, tinha que olhar para cima. O nosso Deus, quando quer ver os mesmos céus, ele olha para baixo, porque ele é maior do que o céu, é maior do que a terra, ele é maior. Depois desse feito entre os gregos, Paulo vai para a terra de Corinto, onde ele havia pregado, e planta uma igreja. Diga comigo, uma igreja. Mas não era uma igreja normal, não. Era uma igreja mais ou menos igual a essa. Só tinha gente doida na igreja. E eu espero que ninguém se ofenda, porque eu vou repetir. Não era uma igreja de gente normal, não. Era uma igreja de gente tanta. Faltava parafuso na cabeça deles. Pergunte por quê? A maioria não sabia falar língua nenhuma, mas quando começava a orar, falava em língua de anjo. A maioria veio do nada e de repente se torna líder de tudo. Porque esse é o destino dessa igreja. Essa igreja não nasceu para ser apenas uma grande casa bonita, onde os cultos parecem um espetáculo. Essa igreja nasceu para provocar o inferno. Porventura, se você não sabe, deixe-me te falar, eu não vim pregar para crentes normais esta noite. Aliás, os normais, pelo horário, estão em casa. E daqui a pouco dá tempo até de ver e assistir o Corujão. Só veio para cá os malucos. E os malucos não vão ver coruja, mas correm o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre esse santuário já. Deixa eu fazer uma pergunta: tem algum maluco aqui dentro? Mas a igreja de Paulo, que ele planta em Corinto, é uma igreja tão doida, mas tão doida, que Paulo é o único pastor do mundo que quando ia pregar dizia assim: gente, calma, calma, todo mundo pode profetizar, mas cada um a seu tempo. E alguém pode dizer: Paulo era um homem equilibrado, a homilia do culto dele era bem ortodoxa. Conversa para boi dormir. Pense em uma igreja que os crentes transpiravam azeite. Pense numa igreja onde os crentes eram tudo biruta. Paulo está pregando, levanta um em profecia ali. Ele para ouvir de cá profetizando, o outro daqui levanta e começa a profetizar também. Aí ele para ouvir os dois, levanta um terceiro profetizando. E Paulo começa a dizer: gente, calma, todo mundo pode profetizar aqui, só que um espera pelo outro. Toda a igreja é tomada em línguas estranhas, e Paulo diz: todos podem falar em línguas, mas que um espere o outro, e se tiver alguém que interprete as línguas, nos ajude. As pessoas, quando leem essas cartas de Paulo, escrevendo aos Coríntios, pensam que Paulo está tentando doutrinar a igreja. Não é. Paulo está tentando conter uma glória que somente aquela igreja teve. Imagine uma igreja que para você entrar no culto, você era obrigado a pegar uma senha lá na porta com o diácono. Eu disse que tinha que pegar o quê? Pergunte para quê? Só fala se todo mundo perguntar.
Só se perguntar fazendo biquinha. Ah, que povo fofo. Senha para saber que hora que você podia usar o seu dom. Não deu para entender, nem eu vou melhorar. Nós não estamos mais aqui em Embu. Estamos em Corinto agora. Pelo menos um deu glória. Você está na igreja de Corinto agora. Calma, respire fundo e tome cuidado. Pergunte por quê? Esse irmão do seu lado esquerdo é profeta. O da direita, olha para o da direita. Esse interpreta línguas. Olha o que está atrás. Esse cura os enfermos. Olha o que está na frente. Esse tem a palavra do conhecimento, o dom da revelação. Aqueles que estão ali em pé na porta, cuidado com eles, não vá pela carinha não. Eles têm o dom de discernir os espíritos. Olha aqueles outros que estão lá pelo canto, aqueles lá têm o dom de operação de maravilhas, que a gente nem sabe o que é isso. Pense numa igreja onde todos os crentes eram canela de fogo. Não, vou melhorar. Pense numa igreja onde todos os crentes andavam e militavam entre dois mundos. Com um pé pisavam na terra e com o outro pisavam nas regiões celestiais. E você promete para mim que não vai se escandalizar e nem se assustar? Jesus me trouxe aqui para fazer essa proposta. Em Embu já tem muita igreja. Não, o Senhor não quer mais uma. Ele quer a igreja. E Ele quer transformar esta igreja aqui no reflexo da igreja de Corinto. Quando esse culto terminar, você não vai voltar para casa mais como homem e mulher. Você vai voltar como uma brasa de fogo tirada do altar de Deus. E se tem alguém que acredita, não dê um grito não, dê um berro de glória a Deus. Paulo planta a igreja mais poderosa da história. Nem a igreja de Jerusalém tinha o que a igreja de Corinto tinha. Nem os pais na fé, os 12, enxergaram, ou ouviram, ou sentiram aquilo que esse nanico, lá da cidade de Tarsite, cujo nome nem Saulo era, porque no original é Saul, Saul de Tarsite, Saulo de Tarso, transformado em Paulo. Paulo, quando entra na terra dos gregos, ele vai encontrar um povo rico, bonito, inteligente e crédulo. Ele tem que ganhar esse povo para Cristo. E aqui fica a pergunta: o que é que ele fez? Se descobrirmos o segredo dele, nós vamos virar Embu de cabeça para baixo. Comece a imaginar qual foi a pregação de Paulo. Como é que ele fez homens e mulheres deixar um panteão de deuses gregos para seguir um carpinteiro? Como é que ele fez homens ricos, homens e mulheres belos, sábios, com anéis de formatura no dedo, trocar toda a cultura, todo o conhecimento para andar atrás de um judeu? É na segunda carta dele aos Coríntios que ele vai mostrar qual é o segredo dele. Porque um dia, quando alguém foi indagar Paulo, dizendo: você ganhou a gente porque você era inteligente, ele escreve assim: quando eu fui ter convosco, nada do que eu fiz ou vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas tudo que eu fiz foi revelar o poder de Deus para vocês. Tudo que eu fiz foi trazer o invisível à existência. Eu treinei vocês, igreja de Corinto. Eu dei a vocês a fórmula, não mágica, mas espiritual, de serem seres anormais aqui no mundo normal. Permita-me entrar aqui agora em uma teologia mais alta, e espero que você tenha maturidade para me ouvir. Deus, quando criou a raça humana, deu à raça humana 5 presentes. Quantos presentes eu disse? 5 habilidades. E quais são essas habilidades? Nós chamamos de sentidos. Ao homem normal, à mulher normal, Deus deu a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Para que servem esses sentidos? Esses sentidos servem para trazermos a realidade, o mundo físico. É apenas com o meu tato que eu sinto a densidade dessa tribuna. É apenas com os meus olhos que eu sou capaz de ver a beleza da sua roupa.
Foi apenas com o meu olfato que, quando eu abracei o apóstolo, eu senti que Jesus libertou ele do perfume do Avon. Que o perfume dele não fala português, que eu conheço esse perfume. É somente através do meu paladar que eu creio, em nome de Jesus, que quando esse culto terminar, não vão me tratar igual anjo. Porque os irmãos me convidam e dizem: pode vir que nós vamos cuidar do senhor como se hospeda um anjo. Anjo não come, não dorme, não descansa, não toma banho. Não. É através do meu paladar que eu vou comer alguma coisa no fim do culto. Se Deus quiser, eu creio. Recebeu aí, né, pastor? É. Então, Deus deu essa habilidade ao homem, à mulher, para que o mundo físico fosse real. Quem entendeu, diga amém. Você acredita no que eu disse? Mas esses dons normais, naturais, Deus deu a todos os normais e naturais. Mas como eu disse, eu estou pregando para gente que é louca. E para os loucos anormais, o Eterno preparou um sentido a mais. Nós chamamos de sexto sentido. Pastor, isso aí é cabalístico, isso aí é do espiritismo. O diabo é um imitador. A linguagem metafísica, a linguagem invisível, espiritual, a linguagem do espírito foi dada à igreja. Com o passar do tempo, a igreja trocou tudo isso por aquilo que nós chamamos de politicamente correto religioso. Enquanto as outras religiões conhecem o lado místico da existência do homem e se apegaram a elas. Para você ter uma ideia, os nossos pais do passado tinham dificuldades de dizer que alguns homens, irmãos e irmãs, tinham o dom da vidência. O que é um vidente? Um vidente é um sensitivo. E o que é um sensitivo? É uma pessoa que percebe que existe um outro mundo, além do mundo normal. Deus deu à sua igreja o sexto sentido. E o que é o sexto sentido, pastor? Ele tem a mesma função dos outros 5. Só que os outros 5 são para trazer o mundo físico à realidade. E o sexto sentido é para trazer o mundo invisível à realidade. Pastor, me explica disso melhor. Explico. Quem aqui, no começo da sua fé, ou alguns dias atrás, ou algum tempo, reuniu com um grupo de irmãos em oração para ir fazer uma visita? Os crentes antigamente faziam isso. Vamos visitar uma casa, vamos orar primeiro. E quando abriu a porta da casa da pessoa que você foi visitá-la, quando botou o pé lá dentro, o corpo arrepiou inteirinho. Já aconteceu isso com alguém aqui? Opa, levante a mão para eu ver, deixa eu te conhecer. Por que é que o seu corpo arrepiou? Era energia negativa do lado de lá? Não. Porque você é sensitivo. Porque quando você entregou sua vida para Cristo e entrou numa igreja pentecostal ou numa igreja carismática, os dons do Espírito foram plantados dentro de você e você começou a treinar o seu espírito. É por isso que quando você chega em algum lugar, as coisas começam a dar errado para os outros ou para você mesmo. É por isso que você atrai a atenção das pessoas. Você já se perguntou: por que todo mundo tem inveja de mim? Eu não tenho onde cair vivo com de lá morto. As amigas da sua escola, as amigas da universidade, elas são uma beldade. A senhora é só Jesus na causa. A senhora de longe, quem olha, pensa que é a Xuxa, mas chegando bem perto, parece a moça que fez o papel da bruxa, né? E você diz: por que as pessoas têm inveja de mim? Elas não têm inveja de você. É porque elas percebem que dentro de você tem algo que não é normal. Existe algo dentro do crente que, se ele descobrir e colocar em rotação e começar a treinar e a buscar, ele pode transformar o rumo de uma cidade inteira. Ele pode modificar o rumo de uma sociedade inteira. Um homem ou uma mulher possuídos pelo Espírito Santo podem virar um país inteiro de cabeça para baixo. Quem conhece a história da igreja já deve ter se lembrado aí do nome de alguns heróis: John Wesley, Charles Finney, Moody, Billy Graham e outras pessoas mais. O que é que esses seres humanos têm de anormal que nós não temos? Pastor Roberto Marinho trabalhou até o ano passado com o pastor Benny Hinn nos Estados Unidos. Aí ele deixou o Benny Hinn lá e veio trabalhar com o Benny Ruim aqui. Por que é que esses homens atraem as pessoas? A primeira vez que eu fui ver o pastor Benny Hinn, apóstolo, eu estava assim apaixonado, né? Eu, assembleiano roxo, daqueles que só Jesus na causa. Eu cheguei lá numa cruzada, lá no estado de Connecticut, e me colocaram na plataforma, e o pastor Benny Hinn, naquela expectativa, tinha lá umas 30, 40 mil pessoas.
Quando ele entrou no palco e foi pregar, ele estava cansado, e ele perguntou à igreja se ele podia pregar sentado. Eu, assembleiano, daquele jeito. Eu falei, isso é uma irreverência. Ele botou a cadeira, sentou e cruzou a perna. E começou a pregar. Pense numa pregação. Zaqueu encontrou a árvore, subiu na árvore, e Jesus chegou. Eu falei, meu Deus, esse é o maior pregador do mundo? E eu, assembleiano brasileiro, disse, se me der esse microfone, eu viro isso aqui no giraia, eu faço um trem aqui. Uma cultura brasileira. De repente, ele parou de pregar e ficou em pé, pediu para a banda tocar uma música lá, o instrumentista dele, e ele começou a dizer, He is here. Ele está aqui. E eu comecei a olhar para o lado dele, quem, Jesus? E ele começou a falar, cante para ele, adore a ele. E aquelas 30, 40 mil pessoas entraram numa adoração que eu nunca tinha visto. Porque eu sou crente da Vila Tatu, e para nós fogo era no reteté. Quando aquelas músicas de sanfona, aí o fogo desce, o povo vai. E ele começou com aquela música tranquila. Eu falei, o que está acontecendo? De repente, ele parou e disse, Holy Spirit, touch the people now. Espírito Santo, toque o povo agora. O ginásio inteiro caiu no chão. E eu caí junto. Porque não era você. Quando eu caí, já me deu uma crise. Pergunto por quê? Falei, meu Deus, eu caí de costas ou de frente? É porque a Assembleia de Deus, nós tínhamos uma doutrina, se cair para frente é de Deus. Você está se curvando. Se cair para trás é endemoniado. Eu falei, meu Deus, como é que eu caí? Do jeito que eu caí, eu levantei. Eu levantei, cadê as pernas? Pum, pro chão de novo. Eu saí de gatinho. Achei a cadeira e sentei. Eu falei, meu Deus, é o apocalipse. Tinha 2 padres na tribuna, rolando no chão, de batina e tudo. Eu vi quando os padres se arrastaram até o pastor Benihim e agarraram a perna dele. O pastor Benihim começou, what happened? What happened? O que está acontecendo? E eles disseram, nós queremos isso que você tem. E ele parou, olhou e disse, this is possible, but change your life. Isso é possível, mas mude a sua vida. Um olhou para o outro, tiraram a batina, tiraram o terço, disseram, nós queremos isso. Ele disse, então recebam. E os padres, pum, para o chão de novo. Daqui a pouco levantou um homem lá no meio do povo com uma cadeira de roda no ombro. O homem foi até a tribuna. O pastor Benihim mandou ele colocar a cadeira. Ele disse, não, vou colocar no chão. Eu fiz um voto e prometi para minha mulher que se eu viesse aqui e fosse curado, eu ia carregar essa cadeira. O pastor Benihim disse, glória a Deus. Ele disse, glória a Deus não. Eu vim aqui dormir, porque o senhor prega ruim demais. O senhor estava pregando e eu dormi. Só que eu acordei com alguém puxando a minha perna, e puxou tão forte que eu caí. E quando eu caí da cadeira, eu já levantei falando, quem me derrubou? Eu voltei aquele dia, atravessei os céus e vim para o Brasil e disse, quando isso chegará ao meu país? Deus me deu uma honra que deu a poucos brasileiros. Eu participei de todos os maiores avivamentos que houve no mundo na minha geração. Eu estive em Londres, quando veio sobre o Kensington Temple com o pastor Colin Dye, a unção do leão. Eu fui em Bogotá, eu vi a unção que caiu sobre aquele lugar. Eu estive na Argentina, eu vi Carlos Anacondia. Eu vi outros homens e mulheres serem usados. E eu falei, Deus, quando chegará a vez do Brasil? A maior nação protestante do mundo é a nossa hoje. Protestantes que professam a fé. Somos 30% da nação brasileira. 60 milhões de crentes. Desses 60 milhões, estima-se que 40 milhões são crentes pentecostais, que acreditam no sobrenatural. E a minha pergunta fica, onde está o poder de verdade?
Porque o ano passado eu fui para a Marcha para Jesus em São Paulo e me emocionei. 3 milhões de crentes marchando, mas não teve um testemunho nem de uma cura de dor de dente. Não vi alguém soltar uma muleta, pelo menos para encenar uma cura. E as pessoas que acreditam mesmo que avivamento é quantidade, quando na verdade não, avivamento não é quantidade, ele é qualidade. Qualidade do que, pastor? Qualidade de fé. Qualidade de homens e mulheres que professam a fé cristã, não acreditando que Deus é apenas um mágico, que Deus é o gênio da lâmpada, que o crente encontrou um livro sagrado como a lâmpada do Aladim, que ele esfrega 3 vezes, o gênio aparece, você faz o pedido e ele se materializa para você. Não, a nossa fé é muito maior do que isso. Isso aqui, embora pareça um grande espetáculo, não é. Isso aqui é um ajuntamento de santos, é um ajuntamento de homens e mulheres que têm o nome escrito no livro da vida. Esta noite, esta igreja é um quartel-general. Por que é que os pastores trouxeram o pastor Lucinho, me chamaram e outros mais? Porque nós somos soldados como vocês, mas somos experimentados. Nós temos aqui uma divisa um pouquinho mais elevada. E qual é a nossa função? Despejar sobre vocês as nossas experiências, despertar em você aquilo que nós recebemos, porque o que Deus me deu não é mérito meu. O que Deus me deu pode dar 10 vezes mais para qualquer um aqui dentro. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir. Você pode ter entrado aqui como um mero assistente de igreja. Você pode ter entrado aqui apenas como alguém que veio para a festa dia depois do feriado. Ah, vamos lá para ver o polêmico deputado, ou vamos ver lá o pastor que é jovem das mídias sociais. Você pode ter tido esta intenção, mas a intenção de Deus com você era outra. A intenção de Deus era te trazer para um ambiente, mudar o seu conceito, o seu valor e falar para você: o que eu quero te dar é aquilo que os olhos ainda não viram. O que eu quero te dar é aquilo que os ouvidos ainda não ouviram. É aquilo que não subiu ao coração do homem. Será que alguém aqui acredita que Deus ainda faz essas coisas? Então, por gentileza, levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarra a criatura, por favor. Tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarrou a criatura, chacoalhe ela, mas com vontade, com força. Tira ela do lugar e diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode. Diga: para isso Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, sacudir a sua história, sacudir o seu ministério. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua existência. Ouça-me, a igreja não pode ser apenas uma igreja. A igreja de Corinto, a igreja mais poderosa da história, a igreja mais avivada da história, 20 anos depois de ser fundada, quantos anos eu disse? Recebe a primeira carta de Paulo, uma carta escrita porque Paulo foi provocado numa viagem. Ele encontra um membro da igreja de Corinto, e o membro da igreja de Corinto se apresenta dizendo: eu sou crente lá da igreja que o senhor plantou há 20 anos atrás. E Paulo, feliz por reencontrar um membro da igreja, faz a pergunta que qualquer pastor faria: como está a igreja de Corinto? E o rapaz, bem moderninho, usa a linguagem moderna para dizer: a igreja está uma bênção, porque ela plantou em todos os lugares uma paróquia. A igreja está cuidando dos órfãos, está cuidando das viúvas. A igreja tem até políticos que estão nela agora. A igreja é respeitada. A igreja está financeiramente bem. A igreja tem conta em banco. A igreja comprou patrimônio. A igreja tem uma sua instituição. A igreja. Os tradutores da história dizem que Paulo olhou para o rapaz e disse: você não entendeu a minha pergunta. Eu estou perguntando como está a igreja.
E o rapaz meio perdido tenta imaginar o que ele falou de errado. E ele insiste com Paulo: eu não estou entendendo o que o senhor está falando. E Paulo diz para ele: você está desenhando para mim a igreja como instituição, a igreja como organização. E a igreja como organização, ela é apenas um grande elefante branco sobre a terra. A igreja como organização, chega a ser profano falar, mas ela precisa de um dono, e o dono dela não pode ser Jesus, porque Jesus não tem CPF, não tem RG. Quando eu fui construir a minha primeira igreja, há 10 anos atrás, fui registrá-la, cheguei no cartório todo animado, e o escrivão diz: quem é o dono da igreja? Eu disse: Jesus de Nazaré. E ele falou para mim: qual é o CPF dele? E eu falei: eu não sei. Ele disse: então não pode ser Jesus o dono, tem que ser alguém que tem endereço fixo aqui na terra, tem que ser alguém que possa responder diante do Estado, tem que ser alguém que possa responder diante dos direitos e dos deveres que essa agremiação religiosa tem. E eu fui ali obrigado a dar o meu nome. Então, se você for na minha cidade procurar quem é o dono da igreja, Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento, sou eu. Nós fazemos de tudo para a igreja ficar bonita. Nós nos preocupamos com os bancos, nos preocupamos com a parede, nos preocupamos com o som, nos preocupamos com a beleza, com a estrutura, com a mídia, com tudo. E isso é importante. Mas é importante para a nossa esfera humana, para aquele que criou a igreja. Isso não vale nada, porque ele deixou na sua palavra: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Para Deus, a igreja como organização pouco importa. O que importa é a igreja organismo. E o que é a igreja organismo? É aquela que às vezes é desprezada, porque ela não tem um nome pomposo como Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. Às vezes ela se chama José, Maria, Rita, João, Cláudio. E às vezes a maioria desses que frequentam as grandes igrejas evangélicas do Brasil, vem tudo de classe D e E. São pessoas que não têm onde cair morto com de lá vivo. E como não tem beleza física, como não tem dinheiro, como não tem estrutura, essas pessoas são às vezes desprezadas pela igreja, pela grande instituição. Mas essas são as verdadeiras pessoas que compõem o corpo místico de Cristo. Paulo perguntava àquele rapaz como estava a igreja que ele havia plantado, e não a instituição, não a agremiação, não a organização, não a convenção, não, ele queria saber como estava o povo. Quando o rapaz entendeu, ele começou a contar para Paulo: as coisas mudaram. É que tudo muda com o tempo, né, Paulo? A gente vai se modernizando. Não é pecado a igreja ser moderna, ela só não pode ser mundana. Não é pecado a igreja ser para frente, ela só não pode deixar Jesus para trás. A igreja tem sim que acompanhar as coisas do mundo, ela tem que ser de vanguarda, mas ela tem que ser de vanguarda carregando aquela essência de antigamente. Ela pode ser um belo templo de Salomão, mas ela tem que ter aquela alegria do cenáculo. Ela pode ter ouro e prata, mas ela não pode deixar de ter o levanta e anda. Ela pode ser feita de pessoas descoladas, inteligentes, que pulam, gritam e fazem o céu acontecer. Mas essas pessoas não podem se esquecer que quando atravessam aquela porta, são luz no mundo e são sal da terra. Quando Paulo percebe que a igreja havia se desestruturado, ele resolve escrever a carta aos Coríntios. E nesta carta ele puxa a orelha deles dizendo: eu estou sabendo que vocês abriram para concessões de pecados violentos. Capítulo 5 da carta aos Coríntios tem um pecado que me dá angústia. Paulo diz: é sabido que há entre vós uma espécie de pecado que nem entre os ímpios tem nome, que um filho dormiu com a mulher do seu pai. Isso não é incesto, porque não é o filho com a mãe, é o filho dormindo com a madrasta. Paulo diz: vocês sabem de tudo isso e não tomam atitude nenhuma. E ele começa a explicar: entendi porque os dons sumiram, entendi porque o pneuma, a glória do Espírito sumiu da igreja. Entendi porque não há mais arrebatamentos de sentido, interpretação de línguas. Entendi porque quem traz os dons é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando desceu da terra, ele desceu em forma corpórea de uma águia, de um urubu.
Desceu em forma corpórea do quê? E por que uma pomba? Porque a pombinha é a única ave que não tem fel no seu estômago. O fel é um ácido, é um suco gástrico, capaz de derreter carne em estado de putrefação e ossos. A águia tem, o urubu tem, as aves de rapina tem, a pombinha não tem, porque ela é pura. Você nunca vai ver uma pombinha ciscar um morto, você nunca vai ver uma pombinha matar um animal para ela comer. Por isso o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba. Se você perguntar aos crentes de 20, 30, 40 anos atrás, eles ainda existem, como eram os cultos, você vai ver o saudosismo brilhar nos olhos deles. E não é por causa da roupa, não é por causa do tamanho do cabelo, era por causa do coração da igreja. A igreja tinha uma visão diferente. A igreja queria o céu na terra, e para ter o céu na terra, se aproximava do dono do céu. Há 40 anos atrás, só tínhamos 3 lugares para ir: igreja, casa e trabalho. E não íamos para mais lugar nenhum, porque não éramos aceitos. Aí os nossos pais oraram muito. 10 anos depois, Deus ouviu a oração, e os crentes tiveram 4º lugar para ir: escola. E os crentes começaram a estudar, graças à oração dos pais. E agora que os crentes vão para a escola, os crentes já não têm mais tempo de vir à igreja. Já não tem mais aquela graça de buscar o sobre-humano. Não sei se você percebeu como diminuiu os testemunhos de milagres e de curas. Pergunte por quê? Porque Jesus não precisa mais curar a gente tem Unimed. Os crentes têm plano de saúde os mais caros. Queria ver você lá na Vila Tatu, onde eu cresci, 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando alguém adoecia, era de noite, os crentes agarravam no colo os filhos e ia correndo para a casa do presbítero. E lá estava o presbítero, aquela barriga curva da prosperidade, né, marca do assembleiano. Aquele presbítero com a mão cheia de calo, de tanto capinar e cortar cana. E ele chegava e dizia: o que aconteceu? Nós estamos aqui porque a Bíblia diz para trazer os doentes para os presbíteros ungir. Aí o presbítero ia pegar o óleo da unção. Não escandaliza não, era gordura de porco. Não tinha óleo de Israel, não tinha dinheiro para comprar mirra. E o velho presbítero enchia a mão de gordura de porco e untava a cabeça da criança e dizia: em nome de Jesus está curado, pode ir embora. No dia seguinte, lá na aldeia, a notícia: o filho da mulher estava morrendo e agora está correndo na rua. O que é que aconteceu? O presbítero da igreja orou. Eu venho de uma época que delegacia de crente tinha outro nome. Pergunte qual? Chamava círculo de oração. A gente tinha alguma denúncia para fazer? Não tinha Maria da Penha, porque se a mulher denunciasse o marido, não ganhava ele para Jesus. Então elas iam lá no círculo de oração, aquelas velhinhas do coque. Chegava nelas e dizia: está esse pedido de oração. As velhinhas não sabiam nem ler. Dá aqui o pedido, minha filha. E elas botavam aqui, debaixo do joelho. E não se consegue explicar o porquê. 3, 4 meses mais tarde, o ex-espancador de mulher, o Bebum, entra na igreja chorando. E de repente vira pastor. E a mulher diz: não precisei ir na delegacia normal, a nossa delegacia é outra. Nós damos queixa aos pés da cruz, e é a cruz que faz o milagre. E nela está Jesus, o operador e mutador de vidas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que os nossos conceitos e valores foram modificados. E talvez por isso vivemos essa geração Nutella. Uma geração que só quer direitos. Eu estava pregando em Campo Grande há 3, 4 semanas atrás, quando o pastor presidente de um grande campo veio falar comigo e disse: Marcos, sabe quantas crianças eu tenho na nossa igreja em Campo Grande que estão se mutilando? Dentro da igreja, mais de 200 crianças. Você me ouviu? 200 crianças se mutilando. Eu entendo isso na vida do ímpio. Como compreender isso dentro da igreja? Em novembro do ano passado, digo isso com dor no peito, eu sepultei o meu copastor, um menino bonito, 33 anos de idade. Não suportou a angústia de viver no mundo, pastor.
subiu no alto de uma ponte e se atirou, se matou. Que raiva! Porque eu vi ele pregar no domingo, 2 dias antes, e o céu desceu na igreja, e a glória de Deus envolveu a todos. Ninguém conseguia saber, só ele e a esposa. E ele dizia à esposa: não conta para ninguém o que eu estou passando. As pessoas estão morrendo do nosso lado, e não há mais quem tenha o dom de discernir espíritos. Nós não temos mais habilidade com o mundo invisível. Nós queremos uma plataforma de shows. Nós criamos os nossos bezerros de ouro, que são os nossos cantores gospel, os nossos pregadores do coração. Nós não buscamos mais a intimidade pessoal com Deus, e por isso os dons desapareceram. Quem sabe nessa noite, e eu sei que essa mensagem, ela não é confortável, mas é a verdade. Você pode sair por aquela porta dizendo: esse pastor falou demais, os pastores da igreja podem nunca mais me trazer aqui, mas eu vou sair com a consciência limpa, que eu deixei um recado para uma geração que precisa conhecer Deus como eu conheci na minha infância. Um Deus de verdade, um Deus que pega o homem do monturo e coloca ele no alto, um Deus que pega um cortador de cana, porque eu fui cortador de cana, um Deus que pega um menino criado numa família, em 12 pessoas que moravam em 2 cômodos, um menino que não tem nome de pai no documento, um menino que vivia abaixo da linha da pobreza, e não tinha tempo para querer me mutilar, porque eu fui para uma igreja evangélica, e com 13 anos, uma velhinha que só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, chegou perto de mim e disse: meu filho, Jesus quer te usar. E eu falei: me usar de que jeito? Ela disse: eu não estou entendendo, porque eu estou te vendo viajar o mundo inteiro, Ele vai te dar palavra, vai te dar honra. E eu falei: o que eu tenho que fazer? Ela disse: vou te dar um endereço, escreve aí. E ela me deu o endereço de uma montanha, e lá na montanha uma clareira, e no meio da clareira meia dúzia de crente doido que gritava a madrugada inteira no alto da montanha. E foi esse o meu seminário. E quanto mais batia o pé no chão, a poeira subia e a glória descia. Você não entendeu? Vou falar de novo. Foi no meio de pessoas anormais que o Senhor desenvolveu os talentos que eu tenho hoje. E esses talentos me acompanham inclusive na vida pública. Como é que você acha que um homem que já passou por tudo que eu passei, porque tudo comigo vai para o fantástico, é só Jesus na causa. Tem gente que já falou: morreu, eu já morri umas 20 vezes, mas ninguém consegue fazer a missa de 7º dia, porque chega lá, o caixão está aberto e um bilhetinho: desculpa, mas eu ressuscitei ontem. E ressuscitou por quê? Porque eu tenho uma chamada divina, e eu conheço Deus de verdade. Há 2 semanas atrás eu estava na Arábia Saudita, e eu acordei pela manhã, e o Senhor falou comigo: não suba para o café, fique orando. Fiquei orando, não fui para o café, meu telefone tocou, o presidente: Marco, por que você não veio para o café? Eu falei: presidente, Deus me mandou orar. Ele disse: com essas coisas eu não me meto. No segundo dia, não fui para o café, ele me ligou: e aí? Eu falei: Deus continuou me mandando orar. Por quê? Eu disse: vai vir alguma coisa, presidente. 3 dias depois, saiu aquela notícia na imprensa do caso da Marielle. O presidente me chamou lá no quarto dele e disse: era isso? Eu disse: eu acho que era, presidente. O que a gente faz? Eu falei: presidente, oração. Você ora por mim, filho? Agora. Consegue imaginar isso? Um cortador de cana ser chamado na sala do presidente para orar por ele. Quem poderia imaginar isso um dia? Criado lá na Vila Tatu, menino que não tinha amizade nenhuma na igreja. Pergunte por quê? Porque ninguém queria ser meu amigo, porque eu era chamado de fanático, louco, santarrão, desequilibrado. Meus amigos queriam ir para o shopping, e eu ia subir aquela montanha para orar. Meus amigos iam para o campo de bola, e não é errado, nada disso, eu estou dizendo da minha experiência. E ao invés de eu ir, o Espírito Santo falava: suba para o monte para orar. Um dia, na madrugada, chorando, eu disse: Deus, por que eu não posso ser igual a todo mundo? E o Senhor disse: porque um dia eles vão querer ser igual a você. O Senhor disse para mim: eu não posso te obrigar, mas se você quiser trilhar esse caminho, eu te tiro do meio normal, e eu te destaco no meio da terra. E eu falei: mas eu sou cortador de cana. E o Senhor disse: e eu sou Deus que levanta o homem do pó e coloco entre os príncipes da terra. Deus me trouxe essa noite aqui
Deus me trouxe essa noite aqui para te deixar um recado. O mesmo que Paulo disse à igreja de Corinto: é preciso mudar algumas coisas. E Paulo termina dizendo assim: eu sei que isso aqui não é bom, porque correção nunca é. Mas no meio de toda essa grande mudança, Paulo diz: ainda há um remanescente. E para este remanescente, diz o Senhor, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que eu tenho reservado para todos aqueles que me amam. Você crê nessas loucuras? Fique de pé comigo. Ouça-me. Há quase 100 anos atrás, numa ilha no estado de Massachusetts, uma ilha chamada Ilha de Martha's Vineyard. Eu prego nessa ilha quase todo ano. Uma professora levou um grupo de crianças para conhecer a Ilha do Avivamento. Era a ilha que John Wesley levantou para ser o polo de intercessão pelas Américas. A casa de Wesley está lá até hoje, e o lugar onde ele pregava também. E a professora levou as crianças, cultura americana, 100 anos atrás, eles ainda guardavam bastante o Evangelho. E a professora foi com as crianças na casa de Wesley, e ela disse: aqui ele jantava, aqui ele conversava, levou no quarto. E a professora disse: Wesley dormia do lado de lá da cama, provocando as crianças. E as crianças perguntaram: como é que a senhora sabe? E a professora disse: venha do lado de cada cama. E no chão de madeira tinha 2 marcas escuras, redondas, afundadas na madeira. E a professora dizia: esses buracos foram feitos pelo joelho de Wesley. A professora fez as crianças passar a mão para ver o volume, o buraco feito. Imagine para um homem, afundaram a madeira. E ela dizia: ele passava aqui 10, 12, 13 horas ajoelhado, pedindo a Deus um avivamento para o mundo. E a professora terminou dizendo assim: e Deus espera nascer um novo Wesley. As crianças saíram para o piquenique, apóstolo. E depois do piquenique foram entrar no ônibus. A professora fez a chamada e faltou um menino. O nome dele era William. E as monitoras, professoras, saíram pela ilha procurando William. A professora lembrou da casa de Wesley. Ela foi no sótão, ela foi no basement, ela olhou a casa toda, passou pelo quarto, deu uma olhadinha. Quando ela foi fechar a porta, ela escutou um gemido. Ela seguiu o gemido no lugar onde Wesley orava. Tinha um menino, 7 aninhos. Ele esticou as perninhas para colocar no buraco onde o joelho de Wesley ficava, e por isso ele ficou abaixo da cama, e ninguém via. Ele estava em lágrimas. E a professora, para não interromper, ouviu a oração dele. E a oração dele era essa: Papai do céu, me deixa ser o novo Wesley. 7 anos. Deus ouviu a oração daquele menino, e eu pude vê-lo pregar em vida. Dr. Billy Graham. Will, daí o apelido Bill, ou Billy Graham, o maior evangelista da nossa geração. Eu fui ver Billy Graham pregar uma mensagem simples, uma mensagem de 15 minutos, e vi estádios inteiros virem convulsionados, se jogarem no chão. O que é que ele tinha? O que é que esse homem chamado Benny Hinn tem? Quem conhece a história dele sabe que ele era jovenzinho, gago. Foi num culto onde uma mulher pregava, Catherine Kuhlman, e no meio do culto, ele disse que um fogo pegou ele. Ele começou a sentir choques no corpo. Ele não falou com ela, ele voltou para casa. Naquela noite, quando ele foi dormir, ele lembrou da senhorita Kuhlman dizendo: ame o meu amigo é o Espírito Santo. E ele conversou com o Espírito Santo gaguejando. Quando ele acordou de manhã, antes de saltar do beliche, ele sentou na cama e disse: good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. E quando ele saltou da cama, ele ficou 8 horas caído, tomado por uma glória, uma unção. John Wesley foi proibido de ser missionário batista porque não passou no crivo de um psicólogo. Diziam que ele era desequilibrado.
Ele entrou na casinha dele de madeira e começou a esmurrar a parede, dizendo: Deus, ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Carlos Wesley, irmão dele, o maior compositor de hinos sacros, chegou lá e escutou os gritos, não quis interromper, mas de repente escutou um barulho muito forte. Ele entrou, John Wesley estava caído no chão. Ele tentou levantar John Wesley, ele caiu junto. E ele perguntou o que aconteceu. Ele disse: um vento saiu daquela parede e bateu no meu peito. John Wesley saiu dali para começar a pregar no meio da rua, porque as igrejas não deixavam ele pregar. Ele chegou a juntar em Londres mais de 20 mil pessoas sem um microfone, e trouxe o maior avivamento das Américas. O que é que esses seres humanos têm que nós não temos? Estou provocando você, estou te desafiando nessa noite a acreditar que aqui em Embu das Artes, esta igreja pode gerar um filho ou uma filha que vão mudar a sua geração inteira. Mas para isso, a proposta é que primeiro essa pessoa tem que ser muito doida, muito maluca, porque depois de ser doido e maluco, Deus vai dar a ela coisas doidas e malucas. E um doido e maluco não são muito bem aceitos. Você vai perder amizades, você vai perder o apreço pelas coisas normais. Chegará um tempo que você vai sentir nojo dessa existência humana. Você vai perder a habilidade de ficar mostrando a sua vida em Instagram, e WhatsApp, e Facebook. Você vai se sentir um alienígena. E quando isso acontecer, por favor, me avise lá em Brasília ou na minha cidade de Orlândia e diga: pastor, o que está acontecendo? Eu vou dizer para você: você aceitou o desafio naquele dia, e Deus vai te levantar na força de 1000 homens. Alguém acredita que essas coisas podem acontecer? Então incline a cabeça. Eu vou fazer um convite. Eu queria saber se aqui dentro desta igreja tão jovem e tão bela, um menino, uma menina, como o culto e o congresso é dos jovens, eu prefiro que só os jovens atendam o meu convite primeiro. Meninos e meninas que tenham coragem de renunciar à sua própria existência nesse planeta, se esvaziar de si mesmo e se entregar para Deus, para ser uma apoteose na mão do Altíssimo. Mas por favor, só venha se você for muito louco, porque você vai vir pedir para Deus as nações. Você vai pedir para Deus: eu quero fazer o que ninguém nunca fez, eu quero ver o que ninguém nunca viu, eu quero ouvir o que ninguém nunca ouviu, eu quero sentir o que ninguém nunca sentiu. Se você tiver coragem de quebrar o seu orgulho, eu te desafio, vem. Isso, vem chorando. Aleluia. Vem. Me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. Se vendesse tudo que tem em troca do amor, eu falharia. E seu amor